noite à torcida santista espalhada por todo o Brasil e também pelos 5 continentes. Estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso boletim do Diário do Peixe. Eu sou o Matheus Silva Alves, sou um dos responsáveis pelo site Diário do Peixe, a maior cobertura de Santos Futebol Clube da internet brasileira. Maior e melhor, como a gente costuma dizer, modéstia à parte. Como vocês já estão acostumados, nos próximos 30 minutos nós vamos falar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo no Santos, dentro e fora do campo, né? Às vésperas da estreia do Santos na Copa do Brasil. Depois do vexame de Porto Alegre, no domingo, o Santos joga nesta quinta-feira na Vila Belmiro contra o Luverdense, um time da Série C. O jogo será às 21h45 dessa quinta-feira na Vila Belmiro. E eu quero abrir esse boletim, já dando boa noite, né, a todos vocês, e como sempre faço, já antecipadamente pedindo desculpas àqueles que eu não puder ler as mensagens, porque são muitas as mensagens que chegam aqui no nosso boletim do Diário do Peixe. Então eu peço um pouquinho de paciência a vocês que estão participando. Eu até estou com uma dificuldade agora aqui, no momento eu não estou conseguindo ver os comentários. Enfim, os comentários estão chegando, eu não estou conseguindo ver. Só um minutinho. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu falar só um pouquinho desse jogo contra o Luverdense. O Santos joga na Vila Belmiro, como eu falei, quinta-feira, 21h45, depois da derrota para o Grêmio. Tá? Nós temos a parcial de ingresso, a última parcial de ingresso divulgada pelo clube, de apenas 2.200 ingressos vendidos até essa quarta-feira. Claro que amanhã, que é o dia do jogo, nós deveremos ter um pouquinho mais de ingressos vendidos, mas a expectativa é de que seja um jogo com um pequeno público na Vila Belmiro, né? O Santos vem de um resultado muito ruim, vocês sabem, né? Não precisa nem dizer, o jogo 5-1 contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, enfim, uma das piores derrotas do Santos nos últimos anos, e isso, claro, que faz a torcida ficar desconfiada com o time, faz a torcida ter problemas. Enfim, a torcida não tem gostado, pelo menos a maioria da torcida, não vou dizer toda, mas não tem gostado do trabalho do treinador Jair Ventura, tem sido muito criticado, e a expectativa, infelizmente, é de um público pequeno na Vila Belmiro, salvo alguma surpresa nessa quinta-feira. Repetindo, nós tivemos 2.200 ingressos vendidos até esta quarta-feira, né, até a noite dessa quarta-feira. Amanhã ainda haverá a venda de ingressos, especialmente nas bilheterias da Vila Belmiro, porém, é pouco provável que isso aumente, é pouco provável que haja uma venda muito acima desse número no dia do jogo, tá? Sendo assim, é bem possível que estejamos amanhã, a gente veja amanhã o jogo de pior público do Santos nessa temporada, né, na Vila Belmiro. Bom, o técnico Jair Ventura deverá fazer algumas modificações na equipe como uma espécie de resposta pela péssima atuação do Santos, e aí a gente pode até encher a boca para dizer, não, sem nenhuma satisfação, mas a gente tem de dizer a péssima atuação do Santos na partida contra o Grêmio, em Porto Alegre. O Santos jogou muito mal, o Santos foi acuado pelo Grêmio o jogo todo. Quem viu a partida sabe do que eu estou falando. O Santos fez uma atuação muito ruim, e isso vai provocar algumas modificações na equipe, né? Mais precisamente, deveremos ter 2 novidades, as voltas dos Vítores, né? Os dois deverão voltar. O Vitor Ferraz, lateral direito, né? E, muito provavelmente, o Vitor Bueno, no meio de campo. Vitor Ferraz começou a temporada como titular. Ele teve um problema, não sei se vocês se lembram, um problema na partida contra o Ituano, ainda no comecinho do Campeonato Paulista. Ele teve um problema no ombro direito, ele saiu machucado no ombro naquela partida e, infelizmente, ficou fora desde então. Ele se recuperou, porém o Daniel Guedes, que entrou no lugar dele, o Daniel Guedes entrou bem. Não sei se vocês vão se lembrar, no Campeonato Paulista, o Daniel Guedes ele fez algumas boas atuações, com algumas assistências, acertando bem os cruzamentos. E então, quando o Vitor Ferraz se recuperou, naturalmente o Jair Ventura preferiu manter o Daniel Guedes na lateral, no lugar que era do Vitor Ferraz, né? Só que, infelizmente, né, assim como boa parte do time,
tem oscilado muito, né? Eu não vou dizer que o Santos tem jogado sempre mal, porque, por exemplo, houve algumas partidas boas, como contra o Estudiantes, na Vila Belmiro, vitória por 2-0. Mas o time tem oscilado muito, e o Daniel Guedes também tem oscilado bastante. O desempenho dele caiu demais, né? E acaba que depois dessa goleada ele foi muito mal. Bom, também é difícil dizer quem não foi muito mal no jogo contra o Grêmio, né? O Vitor Ferraz, ele se saiu muito, o Daniel Guedes, né? Jogou muito mal, ele teve problemas terríveis na defesa, alguns gols saindo em cima dele, no ataque também muito inseguro, por isso o Jair Ventura vai promover a volta do Vitor Ferraz. Não sei se essa é uma boa notícia. Eu acho, sinceramente, que são dois jogadores mais ou menos do mesmo nível. Na verdade, eu sempre preferi o Vitor Ferraz, mas é verdade, é preciso reconhecer que ele vinha jogando muito mal. Inclusive, não sei se vocês vão se lembrar, no jogo em que o Vitor Ferraz se machucou, foi um jogo contra o Ituano, no Pacaembu, um jogo em que o Santos jogou muito mal, mais um dos jogos ruins do Santos, e o Santos perdia por 1-0 e conseguiu um empate no finzinho com um gol do Rodrigo, né, do menino Rodrigo, se não me engano, foi o primeiro gol dele no profissional. E o Santos jogou muito mal, o Vitor Ferraz, né, que se machucou naquele dia, até ficou no campo, fazendo número, mostrou até muita vontade de jogar pelo Santos, mas ele vinha muito mal, e naquele mesmo jogo ele estava sendo muito vaiado pela torcida do Santos, né? E acabou saindo, como provavelmente ele teria saído mesmo que não tivesse se machucado, tá? Porque ele vinha jogando, como eu disse, muito mal, acho que vocês vão se lembrar. Agora o Daniel Guedes entrou, jogou até bem, só que de uns tempos para cá, de algumas rodadas para cá, ele acabou caindo muito. Então, como um jogo como o que foi esse jogo de domingo, um jogo desastroso contra o Grêmio, é normal que o treinador faça mudanças no time, essa era até uma mudança óbvia, né? Volta o Vitor Ferraz no lugar do Daniel Guedes, vamos aguardar, ver se o Vitor Ferraz volta jogando melhor do que ele estava jogando antes de se machucar, porque realmente ele estava numa fase muito ruim, aliás, já desde o ano passado, né? O Vitor Ferraz não vinha bem, vamos esperar que esse tempo fora tenha feito o Vitor, de alguma maneira, recuperar o seu bom futebol. Às vezes isso acontece, futebol é muito imprevisível, né? Não é muito lógico você esperar que um jogador melhore de rendimento só porque se machucou. Mas no futebol, às vezes acontece. Às vezes o jogador estava um pouco acomodado e agora, depois de ter perdido a posição, volta cheio de vontade de recuperar o seu posto. Então vamos aguardar para ver. E esse jogo contra o Luverdense vai ser um bom parâmetro para ver como é que o Vitor está. E o outro Vitor é o Vitor Bueno, que é um jogador que é muito pedido aqui pelos nossos amigos, aqui no boletim do Diário do Peixe, que não vem entrando bem. O Vitor Bueno vai ter a sua chance. Finalmente ele vai ter uma chance de jogar como titular. Embora, vamos ser francos, o Vitor Bueno, pelo que a gente tem acompanhado, não tem feito bons treinamentos e também não tem entrado bem nos jogos. É verdade que o Vitor Bueno ele virou aquele jogador de 10 minutos, né? Ele sempre entra ali por volta dos 35 do segundo tempo e ele não tem, vamos ser honestos com ele, não tem tido muito tempo para mostrar futebol, mas também não tem entrado bem, né? Nas partidas que tem entrado, pelo menos eu não tenho visto muita coisa do Vitor Bueno. O que para mim mostra que o Jair Ventura está um pouco perdido, porque ele vinha relutando em dar mais tempo ao Vitor Bueno, justamente por achar que o Vitor Bueno não vem bem. E agora, ele coloca o Vitor Bueno porque o time jogou muito mal, né? Todo mundo sabe que o meio de campo é o maior problema do Santos, né? Especialmente a parte ofensiva do meio de campo, e ele vai tentar agora ver o que acontece com o Vitor Bueno, né? Ver se o Vitor Bueno, de repente, com a motivação de jogar desde o início, um jogo na Vila Belmiro, contra um adversário que, convenhamos, não é dos mais fortes, não dá para comparar o Luverdense com o Grêmio. Vamos ver se o Vitor Bueno consegue mostrar aquilo que ele sabe, porque é um jogador muito talentoso. Bom, como eu disse a vocês, eu estava com um problema aqui na nossa internet. A internet ao vivo é assim mesmo. Às vezes as coisas acontecem como a gente não espera. E, finalmente estão começando a chegar agora as mensagens. Eu vou dar uma boa noite aqui ao Márcio Bolognani, ao Paulo Silva. Boa noite, Paulo. Rodrigo Martins, ao Felipe Santos, ao Robson Martins, ao Hermes Batizzi, que estão entrando com a gente. Eu estou com uma
pequena dificuldade aqui com as mensagens, parece que agora se normalizou aqui, o nosso Facebook resolveu colaborar, então, para quem eu não dei boa noite ainda, me perdoem, é que a gente estava com um probleminha técnico aqui, as mensagens não estavam chegando, agora elas estão começando a chegar, finalmente é legal para a gente poder bater essa bola aqui. Então, boa noite ao Moisés Zeca, ao Joab Lacerda, Gilvani de Alfenas, Minas Gerais, ao Elton Andrade, ao Alex Munhoz, Edevilson Cruz, né, da Vila Maria. Boa noite a vocês todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso Boletim do Diário do Peixe. A gente vai trocando, quem já conhece aqui, acredito que a maioria já conheça, a gente vai aqui batendo bola, falando sobre o Santos, nessa meia hora que dura, mais ou menos meia hora que dura nosso boletim. Boa noite ao Bruno de Quadros, boa noite a Tatiane Carvalho. A Tatiane está me dando uma bronca aqui, para de enrolar e fala de contratações. Ô, Tatiane, desculpa, mas não tem contratações para falar. Se for depender de contratações, não teremos o que falar. Boa noite ao Carlos Silva, ao Mauro Porto, ao Geliar Miranda. Boa noite a todos vocês. Tatiane, é o seguinte, não tem contratações, até porque é sempre bom lembrar, né? Às vezes a gente vai falando, mas as pessoas vão entrando no meio do caminho, enfim. O Santos, nenhum clube brasileiro pode inscrever jogadores de fora do Brasil até julho, tá? Então, como o Pérez já disse que não vai contratar ninguém aqui do Brasil, podem esquecer. Antes de julho não chega ninguém, tá? O Márcio Bolognani pergunta, e esse papo de Zelarayan, Ganso, enfim... o Santos não desiste do Zelarayan, mas só em julho, se vier apenas em julho, tá? Assim como o Ganso, que também é muito pouco provável, o Santos já percebeu, como eu já falei várias vezes aqui no nosso boletim, quem acompanha aqui já sabe, a gente sempre tem as perguntas, né? A gente vai respondendo com o maior prazer e sempre pergunta do Ganso e a gente sempre fala a mesma coisa. Só se o Ganso conseguir a liberação gratuita do mesmo jeito que conseguiu o Gabigol da Inter de Milão. Mas o Santos já percebeu que isso é muito pouco provável. É muito difícil que o Sevilha aceite liberar o Ganso sem receber nada. Provavelmente o Sevilha vai querer alguma compensação pela liberação do Paulo Henrique Ganso, tá? Boa noite ao Idailton Cunha, boa noite ao Luiz Ronaldo Deotti, que está dizendo que o Vitor Bueno, desculpa, o Diogo Vitor fez uma participação num jogo do Campeonato Sul-Mineiro. Não estamos sabendo, acho que não, viu, Luiz? O que a gente sabe é que o Diogo Vitor está suspenso e e também suspenso pelo Santos, né? Está afastado, na verdade, não suspenso, afastado do elenco santista pelo caso de doping. O Adriano Rocha, boa noite, Adriano. Boa noite ao Manuel Nunes, diz que Copete não dá. Bom, o Manuel Copete só jogou 2 jogos, na verdade, né? Ele jogou 2 jogos e realmente ele até jogou bem contra o Estudiantes, depois no jogo seguinte voltou a jogar mal, como tem jogado, aliás, há bastante tempo, infelizmente, né? O Manuel Nunes fala que Vitor Bueno o Vitor Bueno, eu não sei se você acompanhou desde o começo, para quem não acompanhou desde o começo, o Vitor Bueno deve jogar como titular nessa quinta-feira contra o Luverdense, né? Na Vila Belmiro, 21h45, assim como o Vitor Ferraz, que também deverá ganhar uma oportunidade no lugar do Daniel Guedes, tá? Então, Vitor Bueno e Vitor Ferraz serão as novidades do clube, do time, né, no jogo contra o Luverdense, jogo, como eu disse, 9h45, para quem não acompanhou, não pegou o comecinho da nossa live aqui, eu comecei dizendo que nós temos apenas 2.200 ingressos vendidos, é um número muito baixo, então, a menos que tenhamos uma grande venda amanhã, o que convenhamos é bem pouco provável, nós teremos um público bastante fraco nesta quinta-feira para o jogo contra o Luverdense, tá? Boa noite a Inês Fonseca, a pergunta do Bruno Henrique. Bruno Henrique está voltando, sim, Inês. A gente até publicou uma reportagem no Diário do Peixe, nessa terça-feira, ontem, dizendo o seguinte, que é muito provável que o Bruno Henrique volte no dia 20, que é o dia do jogo contra o São Paulo, tá? Clássico contra o São Paulo, na capital. O Bruno Henrique, que é no próximo fim de semana, sem ser este fim de semana, o próximo, o Bruno Henrique deverá estar de novo à disposição do Jair Ventura. Vamos esperar que o Bruno Henrique pare de se machucar, né? Depois daquela lesão no olho, ele voltou contra o Bahia e imediatamente sofreu uma lesão muscular. Espera-se que ele esteja em campo no clássico contra o São Paulo no outro fim de semana, sem ser esse agora, que o Santos joga contra o Paraná,
né? No outro fim de semana, São Paulo, possivelmente, esperamos com o Bruno Henrique. O Paulo Melo Júnior, Paulo, eu acabei de falar disso do Ganso, né? Que é a história seguinte, só se o Sevilha liberar de graça, mas isso é muito, o Santos já sabe, já percebeu que isso é muito pouco provável, tá? É praticamente impossível o Sevilha aceitar fazer aquilo que a Inter de Milão aceitou com o Gabigol, que foi liberar para o Santos sem custo, apenas com o Santos pagando parte do salário, né? O Guilherme Fernandes pergunta, boa noite, saiu agora há pouco que o Santos está acertando com 4 atletas. Não, Guilherme, não está, não. Na verdade, não está. A diretoria já deixou claro que quer reforços, mas que eles... Eu vou falar de novo, mas desculpem para quem já está com essa informação bem gravada, mas é legal repetir porque as pessoas vão perguntando, né? A diretoria já disse que quer reforços, mas que vai trazer reforços do exterior. Ela acha que não tem jogadores aqui no Brasil do jeito que o Santos quer, enfim. Então, ela quer trazer jogadores de fora. Porém, a janela para transferências de jogadores vindos do exterior está fechada e ela só vai reabrir em julho, tá? Então, o Santos não vai trazer ninguém antes de julho, certo? Então, por causa essa questão burocrática, tá? Boa noite. Com isso, acho que eu respondi a Mari Santana e Ivan Giuliani sobre negociações, né? Negociações é isso, que fala, não renovou com o Oliveira, agora quer trazer Barcos. Olha, essa coisa do Barcos, ela está muito mais para cortina de fumaça, coisa de empresário, do que de realidade. Na verdade, o Santos não está interessado no Barcos, não. E também, como eu acabei de dizer, desculpa e repetir, mesmo que o Santos estivesse interessado no Barcos, não teria como trazê-lo agora, né? É sempre bom repetir, o Barcos não joga no Brasil, o Barcos está se eu não estou enganado, ele está de volta a EDU, do Equador, e ele não pode vir, nenhum jogador de fora do Brasil pode vir para cá antes de julho, tá? Essa é a história. Infelizmente, né? O Santos precisa de reforços, mas vai ter de esperar pelo segundo semestre, tá? Boa noite ao Pablo Gouveia, que pergunta do Luiz Fabiano. Não tem nada de Luiz Fabiano, o Pablo, até porque o Luiz Fabiano teve no Vasco recentemente, praticamente não jogou, jogava muito pouco, não é o mesmo caso do Ricardo Oliveira, né? Ricardo Oliveira é um jogador que, se eu não estou enganado, ele é mais velho do que o Luiz Fabiano, porém ele tem uma condição física muito melhor, né? Então, não dá nem para comparar. O Ricardo Oliveira, quem está acompanhando aí o Atlético Mineiro, vê que o Ricardo Oliveira está jogando todo o jogo e fazendo gol. Na minha opinião, um grande erro da diretoria ter deixado o Ricardo Oliveira embora sem ter um jogador para o lugar dele. Eu acho que foi um equívoco da diretoria. Agora, o Luiz Fabiano é um jogador que, no Vasco, não conseguiu ter sequência, se machucou muito, tá? Boa noite a Juliana Miranda, já falei. Boa noite a Neucides Loredo. Boa noite a Dulcinei Baltieri, a contratação em andamento, é isso que eu falei, Dulcinei, antes de julho não tem. Boa noite ao Átila Vicente, ao Edmilson Jesus, né? Deixa eu só falar uma coisa agora sobre um assunto fora do campo. O Santos hoje anunciou a renovação do seu contrato com a Caixa Econômica Federal, tá? Uma negociação que já estava engatilhada, mas hoje foi oficializada finalmente, né? E o Santos vai receber o contrato nos mesmos moldes do contrato anterior. 1 ano, 10 milhões fixos e podendo chegar a 16 milhões caso o Santos consiga algumas metas dentro do campo, tá? É exatamente o mesmo contrato que o Santos tinha com a Caixa. A ideia do presidente José Carlos Pérez era conseguir um aumento, um valor maior, só que ele não conseguiu. A Caixa se mostrou irredutível, não aceitou aumentar e o Santos não conseguiu no mercado uma oferta melhor, fechou com a Caixa por mais 1 ano, já tinha fechado com a Philco para um anúncio nas costas, né? Esse até já estreou contra o Grêmio, agora não sei se vocês repararam, contra o Grêmio, o Santos jogou sem o anúncio na parte dianteira, que é o anúncio principal, né? Apenas com a Philco atrás. Então, agora, contra o Luverdense, deverá jogar com a marca da Caixa Econômica Federal, que renovou, como eu disse, pelos mesmos moldes, 10 milhões por um ano, podendo chegar a 16 milhões, caso haja algumas metas alcançadas pelo Santos, tá? A Alessandra Rodrigues diz que o time dela seria Vanderlei, Vitor, Gustavo Henrique, Veríssimo, Dodô, Alisson, Calabres, Vitor Bueno, Gabigol, Bruno Henrique, perdi, acho que faltou um jogador, viu,
Mas eu concordo mais ou menos com esse time. A não ser o Calabres, que assim, é uma incógnita, né? Como o Jair Ventura nunca colocou o Calabres para jogar, colocou um jogo só, e acho que não chegou nem a 10 minutos, então é uma incógnita o que poderá fazer o Calabres, que não tem, ao que parece, não tem agradado o Jair Ventura nos treinamentos. Tá? O Rodrigo Santos pergunta alguma coisa sobre Alejandro Bárbaro. O Rodrigo, confessa a minha ignorância, eu não conheço esse jogador, mas é a resposta padrão. De novo, eu respondo sem problema nenhum, espero que vocês tenham paciência. O Santos não pode, nenhum clube brasileiro, aliás, pode trazer jogadores do exterior antes de julho, tá? Então, temos que ter paciência. Deixa eu só falar do nosso serviço do WhatsApp, acho que boa parte de vocês já conhece, mas para quem não conhece, eu vou oferecer aqui um serviço que é muito bom, modéstia à parte, que é o seguinte, você pode receber no seu celular, sem custo algum, todo o material produzido pelo Diário do Peixe. Basta você entrar no nosso número do WhatsApp, você se cadastrar, é super fácil, você só precisa colocar seu nome, a cidade de onde fala, para a gente saber, que é legal a gente saber, né, de onde vocês estão, e você começa a receber, sem custo nenhum, o nosso material, a melhor cobertura de Santos Futebol Clube da imprensa brasileira. O nosso número é 13-99205-3637. Vou repetir. 13, que é o código lá de Santos, da Baixada Santista, 99205-3637, tá? Até o fim da live eu volto a repetir, não fiquem, quem não conseguiu anotar, não se preocupe. Boa noite ao Fernando Henrique, boa noite ao Fábio Gomes, o Fernando Henrique de Bauru, né, uma cidade que eu tenho no coração, que eu morei lá por 4 anos, adoro essa cidade. Boa noite ao Jean Barbosa, de Campo Limpo, aqui na Zona Sul de São Paulo. Boa noite ao Paulo César, de Campos do Jordão, a belíssima Campos do Jordão. O Fernando Henrique de Bauru pergunta se alguma notícia boa. Ô, Fernando, não, assim, grandes notícias não temos. A gente até gostaria, né, de trazer, mas tá difícil a gente trazer notícia boa aqui, infelizmente. O que nós temos é que o Santos renovou com a Caixa pelo mesmo valor do último contrato, né? Não podemos dizer que é uma grande notícia, porque seria uma notícia boa se o Santos conseguisse um patrocínio por um valor maior, né? Mas melhor do que nada, né? Vamos convir. E com relação ao time que joga nessa quinta-feira contra o Luverdense, Vitor Ferraz e Vitor Bueno deverão ser as novidades, e aí fica a cargo de vocês avaliarem se são boas notícias ou não, né? Eu acho que é uma tentativa boa, pelo menos, vai. Não sei, não estou confiando muito no Vitor. Eu estou desconfiando um pouco do Vitor Bueno, embora reconheça que é um jogador talentoso, mas que não tem entrado bem, né? Então, vamos ver. Estou bastante curioso para ver como que o Vitor Bueno vai se portar nesse jogo contra o Luverdense, que é um time da Série C, é um adversário ideal para o Santos se recuperar, né? É um time da Série C, é um time que está mal na Série C, né? Não só é um time da terceira divisão, como é um time que vem em péssima fase, né? Então, jogando na Vila Belmiro, o que se espera é que o Santos se recupere. Se não se recuperar contra o Luverdense, realmente vai ficar bem difícil, tá? Boa noite ao João Valim, está chegando agora com a gente. Boa noite ao Giovanni Lopes de Alfenas, sul de Minas Gerais, ao Idailton Cunha. Boa noite a vocês todos. Já falei, boa noite ao Sérgio Borges, né? Está falando aqui que se for para trazer o Barcos, o problema nosso treinador de escala errado, está dizendo o Sérgio Borges, mais um irritado aqui com o Jair Ventura, e o Sérgio Borges disse que o Fernando Diniz, se fosse o Fernando Diniz, o time estaria voando. O Fernando Diniz é o nome que aparece sempre aqui, né? Eu não sei, o Sérgio, eu acho que o Fernando Diniz é um técnico que tem ideias muito boas, não sei, não estou plenamente convencido da capacidade dele de colocá-las em prática e fazer funcionar. Ele fez isso no Audax, mas ele fez num clube pequeno, com muito tempo de trabalho. Agora, no Atlético Paranaense, ele tem alternado alguns bons jogos e alguns jogos bem ruins, tá? Então, não dá para contar. O Idailton pede para mandar um salve para Goiânia, um abração aí para o Idailton, pessoal de Goiânia, né? O Átila Vicente, o Átila pergunta se o Santos vai ganhar 40 milhões na transferência do Neymar para o Real Madrid. Olha, se acontecer essa transferência, sim, o Santos vai ganhar uma quantidade de dinheiro bem grande, tá? Agora,
convenhamos, né, uma negociação extremamente complexa, e aí a gente tem que esperar para ver se ela vai acontecer. O Santos vai ficar ali torcendo, eu tenho certeza que a diretoria do Santos vai ficar ali acendendo velas, quem é religioso vai rezar muito para que saia esse negócio, porque seria um dinheiro realmente que cairia do céu, quase que literalmente, para o Santos, né? O Jair Tinoco Júnior diz boa noite, diz que é um absurdo colocarem o Dodô para a coletiva depois da goleada. O Jair, o Dodô é um jogador que tem se mostrado assim, um jogador de caráter, um jogador que fala bem, que não se esconde, né? Então, é um jogador bom para se colocar numa situação dessa. Agora, de fato, o Jair, eu acho que eu entendi o que você quis dizer, a diretoria precisava ter falado, né? A diretoria precisava ter se apresentado até para sair em defesa do treinador, por exemplo. A gente não ouviu uma voz da diretoria, seja o presidente Pérez, seja o vice-presidente Orlando Rolo, seja o William, que é o coordenador, que, enfim, que hoje é a principal autoridade do futebol, né? Vocês vão lembrar que o Santos tinha contratado o Gustavo Vieira para ser o chefão do departamento de futebol. Ele saiu depois de 45 dias, não foi contratado ninguém para o lugar dele, né? Na verdade, o presidente Pérez assumiu meio que informalmente o comando, mas o William Machado é o responsável pelo futebol hoje. Então, embora eu tenha muitas reservas com essas coisas, né? Porque acho que também só simplesmente falar por falar também não adianta nada. Mas se a diretoria apoia o trabalho do Jair Ventura, alguém da diretoria deveria aparecer e defender o trabalho e dizer que o trabalho é bom, que vai continuar, que não tem, enfim, ninguém apareceu, né? Eu concordo que isso foi uma falha. Aliás, essa diretoria do Santos tem feito coisas boas, mas em alguns aspectos ela falha muito, especialmente na comunicação. A comunicação dessa diretoria é muito fraca, muito ruim, né? Boa noite ao Luciano Gonçalves, boa noite ao Eurípides Barcelos. Porque o Santos está jogando com medo de atacar os adversários na retranca. Ô, Eurípides, então, na verdade, quem tem que dizer é o treinador, né? É difícil a gente dizer. Agora, o Santos realmente fora de casa tem se portado muito mal, né? Contra o Bahia, foi assim contra o Bahia, foi assim contra o Estudiantes. Mesmo no jogo que o Santos ganhou, não sei se vocês vão se lembrar, o jogo contra o Estudiantes, o Santos levou um sufoco danado. O Santos teve, acho que, eu posso estar enganado, o Santos teve 2 chances de gol no jogo inteiro contra o Estudiantes, aproveitou uma, né? E foi massacrado o jogo inteiro. O Vanderlei fez defesas incríveis e o Santos ganhou assim, no popular, me perdoem pela expressão, ganhou com as calças na mão. Depois, contra o Nacional, perdeu lá em Montevidéu, não deu um chute no gol. Contra o Bahia, só teve alguns contra-ataques no fim do jogo, quando o Bahia meio que se escancarou. Então, e contra o Grêmio foi o que vocês viram. Então, o Santos tem de melhorar muito fora de casa, em casa também, mas especialmente fora de casa. O desempenho do Santos fora de casa tem sido muito ruim. Não só os resultados, tá? Mas o desempenho. O time é um time que fica o tempo todo sendo pressionado e aposta em contra-ataques muito raros. Se você somar todos os contra-ataques que o Santos teve nesses 4 jogos que eu falei, se der 5 contra-ataques é muito. Então, não está funcionando essa estratégia do Jair Ventura de fechar o time para jogar em contra-ataque. Não está dando certo. Tá? O Ronaldo Rosa disse que o Santos tem que comprar o Salah. Ah, bom, Ronaldo, eu, por exemplo, eu respeito o seu acho um ótimo jogador, eu preferi o Messi, tá? Então, vamos aguardar ver se a diretoria consegue trazer piadas à parte, Ronaldo. Vamos ver se a diretoria traz, claro que falar em Messi, em Salah, em Neymar, em Luis Soares, em etc e tal, até brincadeira, a gente, para descontrair. Mas vamos ver se em julho, quando reabre a janela de transferências, se a diretoria cumpre o que está dizendo que vai trazer reforços, no plural. Tá? Fala-se muito no meia, mas a diretoria não tem falado só em meia. Ela está dizendo que vai trazer 3, 4 jogadores em julho. Vamos aguardar. Infelizmente, nós estamos em maio ainda, né? Nós temos 2 meses ainda para ficar aguentando essa coisa de virar reforço. Viram reforço, não virão, enfim, né? A Joana, boa noite a você, Joana Argoso, de Sumaré. Boa noite a Lucas Queto. Pergunta se você está interessado em algum jogador. Está interessado em vários, agora para trazer é que é mais difícil, né? E como eu disse, só em julho.
O Evandro Aguiar diz que já entendemos, contratações são injúria. Obrigado. Legal que vocês tenham entendido. É que as perguntas, Evandro, vão chegando, a gente tem que responder. E você pergunta se tem nomes pretendidos. Evandro, eu não quero ser chato, não, mas desculpem se eu incomodo com a minha repetição, mas o nome pretendido ainda é o Zelarayan, tá? Mas ainda o Zelarayan, ainda o Zelarayan. É o jogador que o Santos quer. Assim, o principal alvo do Santos ainda é o Lucas Zelarayan, aquele argentino do Tigres, ok? Então, vamos aguardar. E é essa a pergunta do milhão ele é tão bom assim para que o Santos passe praticamente um ano inteiro atrás dele? Aí eu vou ser honesto e vou dizer, não sei. Temos ótimas referências. Dizem que é muito bom jogador, mas eu nunca vi jogar, admito, não vou mentir aqui. A Sueli Dias pergunta que eu acho, se é um momento difícil isso passa. Ô, Sueli, realmente, esse momento de goleada do Grêmio é um momento que vai passar, mas o Santos está muito instável. Joga bem um jogo, joga mal outro. Precisa melhorar isso, senão vai passar uma temporada em branco. Boa noite ao Reinaldo Castro, que pede um salve para Foz do Iguaçu, no Paraná. A gente já sabe que a galera do Santos no Paraná é muito, muito forte, muito, muito presente. O Joanderson Henrique pergunta do Gabigol voltar para a Inter. Antes do fim do ano, não. O empréstimo dele vai até o fim do ano. Antes disso, ele não sai. O Edevilson, Cruz, ele pergunta se Calabrese, Guilherme Nunes, Lucas Lourenço, Yuri Alberto deveriam ter chance. Olha, eu acho que, sinceramente, acho que não. Talvez o Calabrese, mas o Lucas Lourenço é muito novo, está no time sub-17 ainda. O Yuri Alberto ainda é muito novo. E eu vou repetir, desculpe o que eu sempre falo aqui. Botar um garoto de 17 anos no time, a chance de dar errado é muito grande. Ah, mas o Rodrigo deu certo. Então, o Rodrigo é a exceção, né? Então, não vamos tomar a exceção como regra. Então, se você bota... Eu sei que a torcida do Santos adora ver a molecada em campo e tal, mas eu acho que precisa ter um pouco de calma. Você bota o Lucas Lourenço, que dizem que é muito talentoso. Bota o Yuri Alberto, que é muito promissor. Mas são meninos de 17 anos. A chance deles darem errado é muito maior do que darem certo. O Rodrigo, que é um menino de 17 anos, está dando certo, ele é um ponto fora da curva, né? Então não vamos nos empolgar demais. Júnior Garcia pede um alô para Sarandi, mais um no Paraná, né? O Carlos Silva diz que manda o Ricardo Oliveira embora e pegar Barcos é uma piada, mas o Carlos não tem negócio de Barcos, não. Isso aí não. Enfim, rumores de mercado, mas não tem nada demais. Boa noite ao Jonas Ramos, ao Paulo César, de Valinhos, né? Boa noite, Thiago Santos, Thiago Santos Marques, que põe aqui o nosso telefone do WhatsApp, já vou repetir, né? Valderi Teixeira, que o Santos tem um elenco muito bom, só falta um treinador. Eu vou discordar de você, Valderi. Eu não acho que o elenco do Santos seja muito bom, acho que é de razoável para bom, se você me permite discordar, e acho que o técnico não é tão ruim assim, tá? Então, nem uma coisa nem outra. Nem o elenco do Santos é tão bom assim, na minha opinião, claro, nem o técnico é tão ruim assim, tá? O Joanderson Henrique pergunta o que eu acho do elenco do Santos para enfrentar o Luverdense. O Joanderson, como eu disse, Vitor Bueno e Vitor Ferraz vão ganhar uma chance, e espera que o Santos ganhe bem do Luverdense, né? Até porque precisa fazer resultado, o jogo de volta é lá no Mato Grosso, se não mudar o mando de campo, o local do jogo é em Lucas do Rio Verde, lá no Mato Grosso, e a gente espera que o Santos tenha uma boa vitória, até porque o adversário é bem fraco, é um time que está fazendo uma campanha ruim na Série C, não vamos nos esquecer disso, tá? É um time que está mal na Série C, né? Então você imagine, não é exatamente um grande adversário, tá? Então o Santos precisa ganhar esse jogo, né? O Paulo César disse que tem que dar ritmo ao Vitor Bueno, também acho, né? Tem que dar ritmo ao Vitor Bueno, vamos ver se ele corresponde, né? Ele precisa ter oportunidades, então finalmente vai ter uma oportunidade para jogar. O Luiz Gustavo Horta pergunta se tem novidades sobre a auditoria. Por enquanto, não, Luiz. A auditoria está fazendo seu trabalho. A gente já sabe que ela vai mostrar, o Diário do Peixe já mostrou em primeira mão algumas frações do trabalho da auditoria, já mostrando um cenário muito ruim. Vamos aguardar, porque a tendência é que o resultado dessa auditoria seja terrível para o Santos, né? E aí a curiosidade é saber o que a diretoria fará com essa auditoria, né? Que providências ela vai ter, porque não adianta também, não estou querendo aqui bater na diretoria antes do tempo, né? Estou apenas dizendo que
não adianta você ter um diagnóstico e não é como se fosse um médico, né? Não adianta ter um diagnóstico e não dar o remédio. Então, quando tiver o diagnóstico, que é a auditoria, vamos aguardar que remédio a diretoria vai receitar para esse doente, que é o Santos, do ponto de vista financeiro, o Santos está doente mesmo, como o próprio presidente Pérez diz constantemente. Gente, eu quero mandar um alô aqui para o Ricardo, que fala de Ricardo Lima, de Guarulhos, né? E eu quero já dar me despedir de vocês, nós já passamos até do tempo, a gente vai conversando aqui, a gente acaba se empolgando, a conversa é boa, tá? Deixa eu só repetir o número do WhatsApp, tá? Para quem ainda não conhece, você pode receber no seu telefone, sem custo nenhum, todas as notícias do Diário do Peixe, a melhor cobertura do Santos da imprensa brasileira. Basta você se inscrever e você já imediatamente passa a receber no seu celular as notícias. Você não tem mais desculpa para não saber o que está acontecendo no Santos. Só se inscreve lá, coloca seu nome, a cidade onde você fala e passa a receber sem custo nenhum. O telefone, por favor, anotem aí, é 13, que é o código de área lá de Santos, 99205-3637. Vou repetir, 13-99205-3637. Você entra lá, de graça, sem custo algum, e você começa a receber no seu celular o material do Diário do Peixe, todas as notícias para você saber exatamente tudo o que acontece no Santos, dentro do campo e também fora do campo. Gente, foi um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez. A gente... Amanhã tem o jogo, né? A gente não vai fazer a live porque o jogo termina muito tarde, o jogo é 21h45, vai terminar quase meia-noite, mas na sexta-feira estaremos de volta aqui no Boletim do Diário do Peixe, vocês já sabem, toda segunda, quarta e sexta, às 19h30. Então, nos vemos na sexta-feira, um abração, vamos aguardar, vamos torcer por um bom jogo amanhã, para recuperar um pouco o moral depois daquele vexame de domingo, e aí a gente fala bastante sobre o jogo na sexta-feira. Um abração, gente, até lá.